Olá pessoal, sou o psicólogo Giovan e hoje quero falar de um assunto que é bem delicado, que é sobre feminicídio. Veja, a minha ideia aqui não é falar da parte de direito, né, da parte jurídica. A minha parte é, pelo menos, tentar compreender, porque de fato um homem, né, possa ter uma relação com uma mulher de forma violenta. Enfim, podemos enumerar algumas coisas aqui a partir, né, do que é que a pessoa viveu, do como é que a pessoa chegou num relacionamento. Claro, né, que a gente precisa, né, falar isso com cuidado, porque nós somos mutáveis. Na verdade, as pessoas mudam a cada tempo que se vive, né? Alguns melhoram e, infelizmente, outros pioram, né? Em função de muitas das doenças psicológicas que abrangem a vida de uma pessoa. E quando ela não cuida ou não é consciente dessa situação, todas as relações dela se deterioram em função de achar que pode que todas as pessoas que estão ao lado dela devem obedecê-la. E isso não é diferente numa relação entre um homem e uma mulher, um casal, né, um companheirismo. Então, né, onde acontecem as tragédias, onde acontecem as mortes. Eu vou tentar, né, enumerar algumas coisas aqui, ok? Mas antes eu vou estar lendo o que é o feminicídio. É um termo de crime de ódio baseado no gênero amplamente definido como assassinato de mulheres. E hoje é uma lei, isto é, né, se um homem, né, em função das suas doenças psicológicas, como eu coloquei aqui, não se trata, não se cuida, ele pode ser preso e essa prisão é bem alta, né? O número de tempo que ele pode ficar na prisão, a partir de 12 anos, se eu não me engano. Como eu disse, eu não sou perito em direito, mas as pessoas que são em direito podem colocar alguma coisa lá e explicar melhor. Bem, como são os autores de feminicídios? Normalmente são homens dominadores, né? Não aceitam o fim do relacionamento. Isto é algo insano, né? Ele não entende que acabou. Acabou o amor, acabou o companheirismo, acabou as situações todas. Mas para ele isto é inadmissível. E daí as violências começam a acontecer dentro do relacionamento, né? A gente sabe que muitos desses homens prendem as mulheres em casa, ou as espancam, ou muitos daqueles que às vezes podem ter o poder financeiro diz que ela pode não achar outra pessoa que a sustente, que não é o caso da maioria hoje, não é? Mas a violência chega a um grau tão terrível, né, que tem homens que queimam o cabelo das mulheres, né, os paranoicos, os ciumentos inventam casos, né, para as mulheres que às vezes não existe, não é? E fica uma coisa fora do limite, né? É aí que acontece todas as deformações que ninguém quer, né? Que é a violência propriamente dita. As relações abusivas em função dos agressores é o domínio e a posse, né? A mulher ela absorve o papel de obedecer e o homem mandar. E muitas das vezes a gente vê situações em que a mulher está assustada, não é? Em função
de um homem violento e totalmente fora do controle. Só que quando nós vemos essas pessoas, esses casais, muitas vezes andando na rua, parece normais, né? Então, a gente pode pensar em assassinatos que houveram, né, de homens executivos que mataram uma mulher, então a gente não pode defini-lo muitas das vezes como um sociopata, um psicopata, né? Até porque essas figuras não têm relação com outras pessoas, ela não permanece diretamente com as outras pessoas, né? Elas atuam o tempo inteiro. Então, como é que a gente pode também definir uma figura dessa? A relação da perda para um homem que não aceita um fim de um relacionamento é um desastre, não é? Ele não compreende que uma outra, que a mulher não tenha a vida própria. E é o que acontece com essas mulheres. Elas acabam tendo uma autoestima extremamente danificada, né? Ficam numa situação totalmente à mercê de uma violência que sem fim, não é? Eh, Tem um livro chamado A Paixão no Banco dos Réus. Nesse livro diz que o perfil dos agressores são homens brancos de meia idade, ególatra e ciumento, e considera a mulher um ser inferior. Normalmente, este homem que tem esse comportamento é caracterizado de uma imaturidade social e os verdadeiros machões, né? Eles mostram que eles podem as coisas através da virilidade. E infelizmente nem todas as mulheres lutam boxe hoje, não é? Nem todas as mulheres eh, lutam essas outras lutas que tem marciais e aí acabam, infelizmente, numa situação de morte. Enfim, é muito importante, né, quando as mulheres começam um relacionamento a ter isto de visão. Perceber, porque isso não é só visto lá quando está no quinto ano do casamento. Isso já começa no namoro, né? Isso já começa logo no primeiro ano de casamento. Mas infelizmente, né, a gente sabe que as mulheres ficam tão assustadas com a situação que continuam, né, num relacionamento de muitos e muitos anos até denunciar esses doentes, né, essas pessoas que não têm nenhum limite. Eu vou estar lendo mais algumas situações aqui, né, dos aspectos psicológicos do agressor. Pode ser que eu repita algumas coisas das quais eu anotei. Nesse momento, a psicologia, enquanto estudo, busca compreender outros fatores de relevância para que essa tipificação de crime ganhe forma e a sua aplicação em meio jurídico seja disseminada. Aspectos como ciúme, sexuação, objetificação, sentimento de posse sempre foram alvos de estudos por parte da psicologia, e é através deles que nortearemos o trabalho. Eu estou lendo isso da Psicologia PT, o portal dos psicólogos. Achei muito interessante o artigo a qual eles escreveram. Então eu vou aqui pulando um monte de coisa que eles escreveram para falar dos aspectos. Vamos lá. A primeira é do agressor, né? Nesse momento, a psicologia enquanto estudo, né? Tô meio perdido aqui, mas vocês me perdoem, mas a gente chega lá. Esse desequilíbrio envolvendo o ciúme torna-se nítido quando o sujeito o expressa de forma regressiva e dominadora, chegando ao ponto de negar o valor e a importância do outro,
para afirmar a existência do seu próprio valor. Isto tudo porque o ciúme agrega consigo um complexo de vários sentimentos juntos, como a raiva, inveja, posse, baixa autoestima e a insegurança. O outro é a sexuação. O corpo não é um dado da natureza. Por mais tentados que possamos ser de dar sentido à palavra natureza, Lacan o formula em O ator dito é um efeito da arte. Dito de outro modo, ele se fabrica como o discurso. Produz-se o que ele mesmo chama a raça dos homens, quase da mesma maneira que se produz o cachorro e o cavalo, que são raças, que ao longo do tempo evoluem e se aperfeiçoam. Nessa perspectiva, a teoria lacaniana, ao falar de sexuação, elabora uma releitura da forma como Freud considera a diferença sexual, sobretudo em textos como algumas consequências psíquicas das diferenças anatômicas entre os sexos. Depois tem a objetificação. A socióloga e professora da USP, Eva Blay, afirma que o raciocínio de julgar a vítima e não os agressores está na instauração de uma cultura machista e misógina no país. Ok. O que eu quero estar falando, encerrando neste vídeo, é como ainda tem essa questão das diferenças. Não é? O quanto o machista, o quanto o violento, o quanto, né, o imaturo pensa que pode dominar as mulheres em função de um soco ou de uma morte. Bom, se vocês gostaram desse assunto, por favor, se inscreva no meu canal e discutiremos mais um pouco mais, né? Para quem entende muito mais do que eu sobre este assunto, eu só quero estar disseminando um assunto tão importante e tão grave. Por favor, também curta a minha página lá no Facebook e me siga no Instagram também. Todos eles estão lá no meu site, tem os ícones lá, no www.psicologogeovan.com.br. Um grande abraço.